Fala galera, Daniel Piai aqui com vocês e hoje pela Tríade Educação Cripto venho trazer aqui para vocês uma super análise de Gala. Esse ativo surgiu como sugestão na live que a gente fez agora segunda-feira. Se você ainda não assistiu, entre no nosso YouTube ou faça parte da nossa comunidade no Telegram, que lá tem um link e você pode assistir. Foi uma live super top. E vou dizer mais, semana que vem a gente vai fazer uma análise especial dentro de uma live. Então participe, para você conhecer um pouco de como funciona essa dinâmica de olhar o gráfico aqui de uma maneira fractal. Vamos lá para a nossa análise de Gala e depois no final desse vídeo tem um bônus aqui da atualização sobre o Bitcoin. Então, o que está acontecendo aqui em Gala? A gente vê aqui em Gala essa tendência aqui, ó. O que é isso aqui? Do que se trata isso? Que ativo que é esse aqui, que em pouquíssimo tempo, olha só o que aconteceu com ele. Em questão de 3 meses, ele teve uma valorização de mais de 1.100%. E depois o que aconteceu? Voltou tudo, abaixou, ele rompeu o início aqui, ó. Então ficou totalmente achatado. Então a gente precisa desachatar essa tendência aqui para entender o que está acontecendo nesse ativo, para entender do que se trata essa tendência. Visivelmente aqui, ó, não vemos tendência de alta em Gala. E ela chegou aqui no ponto mínimo aqui. Aqui no mensal, vamos encontrar o preço mínimo. Esse candle aqui. Olha o preço mínimo. Isso foi em outubro de 2023. Enquanto vários ativos fizeram tendência de alta, olha só a Gala, aqui no mensal. Eu nem vou subir até lá, ó. Formou aqui um fundo, formou um topo lá em cima, já rompeu o fundo anterior, chegou muito lá embaixo em relação ao fundo anterior. Uma pernada gigantesca aqui no mensal. Isso aqui até pode ser uma tendência, mas nem vou entrar aqui para ver. Não tem necessidade. O preço fez um fundo descendente. Gala, precisamos aqui sempre desachatar para poder entender. Fez um fundo descendente, rompeu o topo anterior. Rompeu o topo anterior. Chegou muito próximo do fundo aqui anterior novamente. E agora não chegou tão próximo assim do topo, não teve força para subir. E Gala se encontra aqui novamente. Então é um ativo que está um padrão de equilíbrio aqui, um padrão de equilíbrio macro. O que isso quer dizer? Que não estão tão interessados assim em negociar o ativo, apesar dessa volatilidade que existe aqui em Gala. Olha quando sobe 400%, sobe 500%, mas em relação à análise aqui desse ativo, é um ativo que não tem tanto interesse assim, porque ele oscila muito, né? Não tem tendência definida. Então a gente consegue ver aqui essa última movimentação de preço, esse padrão de equilíbrio aqui, ó, fazendo topo descendente, fundo ascendente. Agora ele vem aqui para tentar novamente um fundo ascendente. E o que temos aqui olhando para essa tendência? Só vamos verificar se realmente aqui nos tempos menores há indícios que touros estão segurando o preço aqui, estão tentando montar um suporte. Vamos marcar essa extremidade aqui do mensal para a gente poder adentrar os tempos menores e verificar se está surtindo algum efeito, se tem alguma influência sobre essa movimentação aqui. Nem vale a pena marcar esse possível topo do mensal aqui, porque o preço está tão lá embaixo, então a gente vai ficar aqui sempre rodeando essa extremidade aqui do mensal. Entramos aqui no semanal e vemos nesse ponto do gráfico aqui que ainda não tem aqui uma formação de fundo. Possivelmente vemos aqui a tendência de baixa no semanal, formando aqui
uma extremidade menor, depois um topo descendente, agora talvez um fundo descendente, outro topo descendente aqui, e o preço já rompeu também aqui no semanal essa extremidade mínima, que possivelmente aqui é um fundo do semanal. Vou entrar no diário aqui para verificar o que está acontecendo. Não é fundo no semanal, é só uma extremidade aqui dessa movimentação de baixo. Ó. Não temos aqui tendência de alta. Então, nesse ponto aqui do gráfico, Gala está muito parecido com a maioria dos ativos, onde houve aquela descida expressiva e os ativos tentaram montar aqui uma estrutura de alta, mas sem sucesso. Então, Gala está aqui sofrendo para tentar formar uma estrutura de alta e quem sabe, né, com essa movimentação aqui no diário tem um ponto interessante também, ó, para poder marcar, para a gente verificar aqui o que está acontecendo nesse preço. Então temos aqui 3 pontos de extremidade inferior aqui marcados dentro dessa tendência para verificar se os touros estão conseguindo levar o preço para cima. Até agora, esse ponto do mensal está sendo defendido, mas ainda tem obstáculos aqui no preço, e o principal obstáculo nesse momento aqui, nitidamente, é essa extremidade aqui do diário, que possivelmente é um topo no diário, 4 horas, deve estar em tendência de alta. Entramos aqui no 4 horas para ver, desculpa, tendência de baixa, né? Então 4 horas, nitidamente, uma tendência muito bonita de baixa, muito bonita mesmo. A tríade não olha para a Gala, vamos ver quanto veio aqui, ó, 30%. Muito bom. Passaremos a olhar Gala aqui porque é uma tendência de baixa muito bonita. Então aqui dentro do 4 horas, vemos essa tendência de baixa aqui. Aqui possivelmente uma tendência de alta, então fundo do diário. E aqui o topo do diário. E a gente está vendo aqui o preço lutar por essa região. Né? Não tem indício aqui que vá subir, possivelmente uma correção até o momento. O preço tentou chegar próximo aqui desse topo do 4 horas aqui. Tentou chegar próximo, possivelmente aqui, ó, vamos entrar nos tempos menores para verificar. E assim a gente vai marcando aqui as regiões no gráfico. Essa análise de Gala está bem interessante, bem completa. Ó. Então aqui no 4 horas, vemos esse range de preço. Vamos entrar aqui no 1 hora, ver se a gente tem tendência de alta. Possivelmente temos tendência de alta aqui. Ó, temos já extremidades bem demarcadas aqui. Eu vou até marcar assim para ficar muito claro. A gente consegue ver uma tendência aqui, ó. Deixa eu só ver se isso aqui rompeu. É a mesma extremidade. Não, então a gente vem para cá, temos para cá, ó. Conseguimos ver essa tendência aqui no 1 hora, que possivelmente é o fundo aqui do 4 horas, e agora tendência de baixa. Aqui, se não é tendência de baixa ainda, só precisa romper esse fundo anterior aqui. E teremos a tendência de baixa aqui, que marcará essa extremidade aqui como topo do 4 horas. Então o Gala vem tentando reagir e essa tendência aqui está se esforçando para mostrar uma certa energia para cima. Já andou um pouco, mas precisa andar um pouco mais. O preço seria muito interessante que o preço não descesse muito dessa região aqui para mostrar que touros não estão lutando para poder sair dessa região. É uma fuga dessa região aqui que eles foram empurrados pelos ursos. Então o Gala está buscando aqui um fundo descendente aqui no diário, assim como a maioria dos ativos que a gente está olhando aí, alguns ainda não fizeram nenhum fundo do 4 horas. Essa movimentação está bem interessante. E Gala é um ativo que anda bem, né? Gala é um ativo que anda bem.
vamos passar a olhar a Gala aqui nas nossas operações. Vale a pena entrar em ativos que têm uma certa volatilidade e tem uma estrutura bem coerente. Então, Gala buscando aqui, vamos voltar lá no diário agora. Gala buscando um fundo descendente no diário. Então, a gente consegue ver essa tendência de baixa aqui no diário. E tudo está acontecendo aqui na extremidade mínima, no preço mínimo aqui de Gala, que está marcado como um possível fundo lá do mensal. Então tem muita coisa para acontecer ainda, muitos obstáculos para os touros romperem ainda. Tudo isso aqui é obstáculo para touro romper. Isso faz com que a gente precisa olhar para esses tempos gráficos aqui, entender do que se trata essas extremidades, porque touros precisam imprimir muita energia para poder sair dessa região. Olha só como é que não dá para dizer que ainda estamos em que touros estão dominando aqui, ó. Touros estão tentando lutar com toda essa força que foi impressa contra eles. Então eles estão tentando iniciar uma retomada, mas não tem nada pronto ainda. O diário não tem nem rompimento de máximo aqui que indique para a gente que touros já superaram um obstáculo importante dentro do nosso tipo de análise. Então tem muita água para rolar aqui ainda em Gala. Então é isso. Gala buscando aqui um fundo descendente no diário e lá numa hora buscando talvez aqui um topo no 4 horas. Então isso faz com que o preço ainda fique dentro desse range aqui, ó. Está lutando contra um rompimento sem continuação aqui, para um rompimento sem continuação nessa região aqui do diário. É importante mesmo que monte estruturas mais para cima aqui. Então Gala é isso aqui. Vamos partir para a nossa análise do Bitcoin, porque ele é o rei e é dele que todas as outras movimentações estão se embasando, né, estão espelhadas. Bitcoin aqui, na nossa live, eu falo novamente, se você não assistiu a nossa live, assista a live que a Tríade fez com os membros do Telegram, e a gente deixou várias chaves no ar para cada um pegar a sua. E uma delas foi que a gente fez essa análise aqui ao vivo com os membros, e a gente estava bem nesse ponto aqui, ó. Já vou jogar lá nos 5 minutos, que era o tempo micro estava agindo juntamente com o mensal, e havia uma probabilidade do preço subir. E a gente fez a marcação aqui exatamente até esse ponto, que se touros quisessem realmente pegar o movimento, a gente estava nesse momento aqui, ó, fazendo a narrativa nesse momento. Não tinha indício de subida, mas a probabilidade ficou muito clara, que se touros quisessem ganhar um movimento aqui, eles precisariam imprimir uma força equivalente à que veio para baixo. E a gente fez essa marcação e foi exatamente o que aconteceu. Então, touros, aqui no micro, a gente vê toda essa estrutura aqui, ó, que está levando o preço para cima. Agora o preço está encontrando aqui uma certa resistência em subir, mas continua nas tentativas aqui de subida. Isso é importante, que touros, quanto mais eles subirem, melhor. E lá no grupo do Telegram também a gente colocou uma outra probabilidade de que, mesmo que ainda uma probabilidade distante, mas a gente precisa inserir isso dentro do contexto, é que o diário precisa formar em algum momento um fundo, aqui uma extremidade, um fundo descendente para depois montar um possível fundo ascendente em algum momento. Então isso aqui pode acontecer ainda dentro do que a gente está olhando aqui para o Bitcoin, mas até isso acontecer, muitas estruturas micro aqui precisam confirmar a movimentação para a gente ver isso. Porém, diante desse acontecimento de um rompimento sem continuação, que é uma probabilidade, já era uma probabilidade que a gente colocou lá dentro do Telegram, isso aqui pode acontecer. Não talvez desse jeito, mas em outra escala, em outra dimensão aqui, mas pode acontecer. E depois que isso acontecer, nada garante que o preço vai continuar subindo.
porque ainda temos dentro do Bitcoin aqui probabilidades de que depois que o diário formar uma estrutura de alta, pode ser que ele venha ainda mais para baixo ainda. E é isso. Semanal aqui, ó, precisa montar um fundo. E depois desse fundo, há uma grande probabilidade de formar um topo descendente. E depois vir novamente romper para baixo. Enquanto isso não acontece, a gente não fica aí imaginando, não fica achando, não fica prevendo que vai subir. A gente está aqui dentro desses fractais, olhando a movimentação do preço e olhando em tempo real tudo que está acontecendo. Então é isso, galera. Tria de Educação Cripto é um ecossistema que é voltado para a formação de traders. Se você ainda não conhece a dinâmica que a gente utiliza aqui para poder fazer essa narrativa, entre na nossa comunidade do Telegram, participe das nossas conversas. A gente está fazendo live para que vocês participem ao vivo, juntamente com a gente, e perguntem. Olha o formato dos vídeos que a gente costuma deixar para vocês, como é de fácil entendimento. Porém, precisa um pouco de dedicação, porque a gente não utiliza aqui indicadores, a gente não utiliza linhas, figuras, Fibonacci, nada disso. A gente utiliza simplesmente tudo que todos os indicadores utilizam, que é movimentação do preço. É isso que precisamos, de certa forma, entender até para que os indicadores façam sentido. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Semana que vem tem uma live especial que a gente vai fazer com os membros do Telegram e também para quem quiser participar. Acompanhem a Tríade, fiquem com a gente tem muito a oferecer para vocês, porque a gente está buscando pessoas que querem liberdade. Se você quer ter liberdade para poder fazer suas operações, faça parte da Tríade, acompanhe as nossas análises e aprenda essa nossa didática, que ela com certeza vai fazer você olhar para qualquer coisa e saber o que está acontecendo. Você vai conseguir conversar com o gráfico e ele vai te dizer o que está acontecendo e você vai surfar as ondas com tranquilidade. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.